Bom, para quem ainda não conhece, recordar, repetir, elaborar é o nome de um texto, né, um ensaio escrito por Freud no ano de 1914, e você pode encontrar esse ensaio aqui no volume 12 das obras completas. No início da década de 1910, Freud começa a publicar um conjunto de textos, né, de textos sobre a técnica, porque ele estava bastante preocupado com os rumos que a psicanálise estava tomando, né? Uma vez que a psicanálise se disseminou por toda a Europa e até para outras regiões, Freud passou a ter essa preocupação do que as pessoas estavam fazendo e como as pessoas estavam praticando a psicanálise. Então esse texto ele aparece nesse contexto de um conjunto de artigos sobre a técnica, né? Ou aquilo que a gente chama de teoria da técnica. Mas esse texto ele não é simplesmente um texto sobre a técnica, porque ele perpassa todo o percurso do processo analítico, né? Então, como a gente vai ver, né, cada um desses tempos, né, o tempo de recordar, o tempo de repetir, o tempo de elaborar, fazem parte do processo analítico, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente nessa sequência, mas tudo isso vai atravessar o processo analítico. Além disso, né, o Freud, nesse texto, ele traz alguns dos conceitos fundamentais da clínica, né, que conceito de associação livre, conceito de recalque, de resistência, de transferência. Então aqui a gente tem um Freud bastante maduro já, né, com 20 anos mais ou menos de experiência na clínica, né, 20 anos desde estudos sobre histeria, e esse texto, além de ser um texto belíssimo, Freud considerava ser o melhor texto sobre a técnica. Bom, então Freud ele começa esse ensaio, né, falando um pouco sobre a história do método psicanalítico, né? Ou seja, como que o Freud faz um percurso que vai da hipnose, passando pelo método catártico, até chegar no método psicanalítico. Então aqui a gente tem uma referência inicial, né, dessa primeira, do que ele chama de uma primeira fase, né, de uma primeira etapa do método, em associação com o Breuer. Então ele vai dizer o seguinte, que o método catártico do Breuer ele tinha como foco a formação do sintoma, né? Então a catarse ela consistia em reproduzir os processos mentais associados ao sintoma a fim de conduzir-lhes uma descarga ao caminho da consciência. Então o que isso significa, né? O Freud vai dizer o seguinte, né? Recordar e abreagir com auxílio era o que aquela época se visava, né? Então existe aqui um processo que busca reconstituir, né, o momento de formação do sintoma e produzir uma catexia com direção à consciência. O que isso significa? Significa produzir uma energia que vai aliviar a tensão do psiquismo que se forma junto com o sintoma, né? Então Freud ele destaca nesse primeiro momento uma função psicoeconômica, né, do processo de investigação do sintoma, ou seja, existia uma função de diminuir essa tensão do psiquismo, e ao diminuir a tensão do psiquismo, né, o paciente provavelmente ia ver o sintoma regredir. O segundo momento aqui que o Freud vai explicitar denomina, onde ele fala sobre o abandono definitivo da hipnose. Então, Freud havia ido para a França estudar o método hipnótico com Jean-Martin Charcot. Então Freud ainda estava terminando a sua graduação, né? Ele foi para a França fazer uma espécie de residência e foi estudar hipnose no famoso hospital, né, de Salpêtrière, com Charcot. Então aqui, nesse segundo momento, já no início do século XX, ele está dizendo que houve um abandono definitivo da hipnose, né? Ele classifica a hipnose como uma técnica analgésica, ou seja, uma técnica que acaba por mascarar o sintoma, mas a hipnose corresponde a uma tentativa de acessar os conteúdos que estão fora da consciência. Então, nesse segundo momento, né, ainda
ainda existia o foco na formação do sintoma, mas aqui já começa a aparecer um esboço do que o Freud vai definir como associação livre, né, que é a base do método analítico. Então, Freud diz o seguinte, né, deveria se descobrir, né, a partir da associação livre, o que o paciente deixa de recordar, né, ou seja, quais são as suas resistências. A resistência deveria ser contornada pelo trabalho de interpretação e dar a conhecer os resultados deste ao paciente. Então, nesse momento, Freud já enuncia, né, o que deveria ser a base do método analítico, que é a associação livre. A associação livre deve buscar, né, acessar as resistências e dar a conhecer essas resistências ao paciente. Num terceiro momento, né, onde o método psicanalítico vai se consolidar, o Freud diz que existe uma mudança. Ao invés de focar a formação do sintoma em específico, o método deve focar a totalidade da vida psíquica do paciente, né? Não apenas a formação do sintoma, mas toda a sua história, né? Todo seu desenvolvimento, seu psiquismo. Então, Freud vai dizer aqui até uma coisa interessante, que ele fala de uma divisão do trabalho, né, entre o analista e o paciente, né? O analista deve identificar as resistências e torná-las consciente ao paciente. O paciente, por sua vez, deve tornar-se capaz de relacionar as resistências com as situações e vinculações esquecidas, né? Então, veja, há um movimento aqui de que se estabelece que a base do trabalho analítico é tentar acessar as resistências, torná-las conscientes ao paciente, enquanto isso o paciente deve tentar identificar em que medida essas resistências se associam com a sua própria história, né? com as situações e vinculações que estão esquecidas, que não estão na consciência, né? Então, Freud faz esse resgate para fazer a seguinte questão, né? O que essas técnicas, né, essas diferentes técnicas têm em comum? Aí ele diz o seguinte, né? O objetivo dessas técnicas diferentes permaneceu inalterado, sem dúvida. Em termos descritivos, trata-se de preencher as lacunas da memória. Em termos dinâmicos, trata-se de superar as resistências da repressão. Então, veja, o Freud está fazendo um resgate histórico assim, do desenvolvimento da técnica para mostrar que, embora ela tenha sido empregada de diversas formas, havia um núcleo comum, que era basicamente preencher as lacunas da memória, né, e superar as resistências do recalque. Então, esse texto, né, ele começa com o significante recordar, justamente porque recordar diz respeito ao preenchimento dessas lacunas da memória, né? Aí fica a seguinte pergunta, né? Uma vez que o objetivo da técnica, do método psicanalítico é preencher as lacunas da memória, como fazê-lo, né? Como que a gente se empenha para preencher essas lacunas da memória? No próximo vídeo. Então, retomando a questão anterior, né? Uma vez que o objetivo da técnica psicanalítica é preencher essas lacunas da memória, né? Como fazê-lo, né? Ou seja, como nós vamos trabalhar, né, no setting analítico, na relação terapeuta e paciente, para conseguir preencher essas lacunas da memória, né? E aqui eu vou precisar recorrer a bastante citações do próprio texto, né? Então, quando vai se referir ao recordar, né, que é o primeiro significante desse texto, Freud diz o seguinte, né? Quando o paciente fala sobre essas coisas esquecidas, raramente deixa de acrescentar: em verdade, eu sempre soube, apenas não pensava nisso. A miúde expressa desapontamento por não lhe virem à cabeça coisas suficientes que possa chamar de esquecidas, que nunca pensou desde que aconteceram, né? Então, quem fez a análise aí já alguma vez na vida sabe muito bem, né, que quando a gente está ali no divã, aparecem determinadas coisas, né, à medida que a gente vai falando, vai livre associando, né, alguns conteúdos vão emergindo, e é comum mesmo que o paciente traga essa referência. Nossa, como que eu nunca pensei nisso, né?
Na verdade, eu sempre soube disso, né? Mas eu não pensava sobre isso. Então, aparentemente, né, existe um limite para a memória, né? Existe um lugar da memória que, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue alcançar, né? Eu, por exemplo, na clínica, eu costumo perguntar para meus pacientes o seguinte, né? Qual que é a sua lembrança mais antiga, né? Qual é a coisa mais antiga que você se lembra da sua vida? O paciente começa a falar ali, né, da infância. Quanto muito, a gente chega nos 6 anos, né? Quase sempre aquilo que tem para trás dos 6 anos é obscuro, são conteúdos que a gente muitas vezes não consegue recordar. E Freud tem uma explicação para isso, né? Freud diz o seguinte, que em muitos casos tive a impressão de que a conhecida amnésia infantil, que teoricamente nos é tão importante, é completamente contrabalanceada pelas lembranças encobridoras. Não apenas algo, mas a totalidade do que é essencial na infância foi retido nessas lembranças. Trata-se simplesmente de saber extraí-los delas por meio da análise, né? Então, quando a gente está falando desse tempo de recordar, o Freud ele se refere principalmente a esse período de vida, né, que a gente chama ali de primeira infância, que iria ali mais ou menos até os 5, 6 anos, né, quando a dissolução do complexo de Édipo e a entrada do período de latência. O Freud ele vai indicar que durante esse período da primeira infância acontece esse fenômeno que ele denominou de amnésia infantil, que eu já me referi a ele em alguns textos, né? A amnésia infantil ela diz respeito ao recalque primário que incide sobre o desenvolvimento da sexualidade infantil. Ou seja, não é um conteúdo que você não consegue lembrar porque você esqueceu. É um conteúdo que você não consegue lembrar porque ele nunca foi consciente. Porque o nosso autor vai dizer que a natureza dos conflitos psicossexuais nessa primeira infância, né, do complexo de Édipo, da castração, elas são tão intensas que esse conteúdo, na maioria das vezes, ele sequer se torna consciente, né? Ele sequer pode ser lembrado porque ele nunca foi esquecido. Na verdade, ele nunca esteve na consciência, né? E como a gente precisa, de alguma forma, preencher os conteúdos dessa amnésia infantil, né, Freud vai se referir a essas lembranças encobridoras, ou seja, é uma forma que o nosso próprio psiquismo consegue, né, do ponto de vista dinâmico e também psicoeconômico, de preencher essas lacunas da memória. Não dá para a gente olhar para trás e encontrar um vazio, né, mas dá para encontrar lembranças que foram colocadas ali para substituir o que não pôde ser lembrado. Então, o Laplanche, né, no seu dicionário de psicanálise, a respeito das lembranças encobridoras, ele vai dizer o seguinte: haverá lembrança que se possa dizer que emerjam verdadeiramente da nossa infância ou apenas lembranças referentes à nossa infância, né? Então, o que ele está questionando? De fato, a gente consegue lembrar da nossa infância? Ele está questionando o seguinte: de fato existem lembranças que são verdadeiras da nossa infância ou apenas lembranças da nossa infância, ou seja, algo que a gente colocou ali para preencher essa lacuna, né? Freud complementa ainda, ele diz o seguinte: elas, né, as lembranças encobridoras, representam os anos esquecidos da infância tão adequadamente quanto o conteúdo manifesto de um sonho representa os pensamentos oníricos. Então aqui tem uma relação conceitual bem complexa, que quem já estudou um pouquinho, já leu sobre, né, os sonhos, né, a interpretação dos sonhos, sabe muito bem que esse conteúdo manifesto do sonho, ou seja, aquilo que a gente consegue lembrar, ele representa só uma parte, uma parcela de todo um conteúdo que o Freud chamou de conteúdo latente, né, que é margeado por conteúdos inconscientes. Então ele está fazendo uma analogia que essas lembranças encobridoras, na verdade, elas são apenas uma parcela daquilo que de fato representa a infância em termos de conteúdos a serem rememorados. Em seguida o Freud vai passar para o repetir, né? E tem um professor que é professor da UFMG, o Fábio Belo,
ele diz o seguinte, que esse texto ele deveria chamar, na verdade, repetir, recordar e elaborar. Por quê? Porque antes de recordar, a gente repete. Aquilo que a gente não consegue recordar, a gente repete como ato, né? Então, veja só, em tese, o papel da análise seria extrair o essencial da infância, que foi recalcado e se substituído pelas lembranças encobridoras, né? Então, veja só, em tese, né, o papel da análise seria extrair aquilo que foi recalcado e aquilo que não pode ser lembrado, né? Aquilo que foi coberto pelas lembranças encobridoras. Todavia, né, o Freud afirma que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação, ou atua-o. De novo, o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação, ou atua. O que ele está dizendo aqui? Que na análise a gente não lembra aquilo que foi esquecido, aquilo que foi recalcado, sobretudo o conteúdo do recalque primário. A gente repete, né? A gente atua, a gente expressa esse conteúdo inconsciente na nossa forma de ser do mundo. Então ele, né, o paciente, reproduz não como lembrança, mas como ação. Repete-o naturalmente sem saber que está repetindo. Gente, isso aqui é bonito demais, né? O que ele está dizendo? A gente reproduz esse conteúdo inconsciente não como lembrança, mas como ação. A gente repete sem saber que está repetindo, né? Então, é tão comum na clínica quando uma pessoa chega e fala: não, mas eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de homem, né? Eu termino com um e depois aparece um tipo de homem muito semelhante, um que me distrata, que não me valoriza. Então, veja, existe uma repetição na vida da pessoa, né? Seja no amor, no trabalho, na vida social. E essa repetição ela vai acontecer inclusive na relação com o terapeuta, né? Na relação transferencial. O Freud diz o seguinte, né? O paciente não diz que recorda que costumava ser desafiador e crítico em relação à autoridade dos pais. Em vez disso, comporta-se dessa maneira com o analista. Não se recorda de ter se envergonhado das suas pesquisas sexuais infantis e ter medo das descobertas, mas demonstra-se envergonhado no tratamento que agora empreendeu e tenta escondê-lo de todos. Então veja, o paciente ele não lembra que ele era uma criança desafiadora, não lembra que ele era uma criança tímida, envergonhada, mas ele atua, né? Ele age dessa forma desafiadora na análise, ele age dessa forma envergonhada com relação à sua própria análise, ou seja, ele repete aquilo que ele não pôde lembrar. Continua. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse é o último. Vou tentar. Bom, então, qual a conclusão, né, que o Freud chega? Não há como escapar da repetição, né? Abre aspas. Enquanto o paciente se acha em tratamento, não pode fugir a esta compulsão à repetição e, no final, compreendemos que esta é a sua maneira de recordar, né? Então, a repetição, ainda que ela possa aparecer muitas vezes de forma patológica e prejudicial à própria vida do paciente, né? A repetição também como uma composição do sintoma, ou a repetição como algo que está na gênese do próprio sintoma, não há como escapar dela, né? Por quê? Porque a repetição é justamente a expressão daquilo que não se pôde recordar, né? Aquilo que não se pode recordar, o paciente atua, né? E atua na sua relação transferencial com o terapeuta, atua nas suas relações afetivas, sexuais, amorosas, profissionais, né? Então, o que a gente pode extrair disso tudo, né? Ou seja, do ponto de vista do tratamento analítico, né? Como proceder, né? Então, Freud vai dizer o seguinte, quando ele adentra a temática do elaborar, né? Ele diz o seguinte: primeiro, e antes de tudo, o início do tratamento em si ocasiona uma mudança na atitude consciente do paciente para com a sua doença. Ele habitualmente se contentava em lamentá-la, desprezá-la como absurda e subestimar sua importância.
e de resto deu prosseguimento, ante as suas manifestações, ao comportamento repressor, à política de avestruz que adotara frente às origens da sua doença. Então, a primeira coisa é que o próprio início do tratamento, né, o próprio início da análise já coloca o paciente numa outra postura, né? Ele vai encarar o sintoma, né, encarar o processo patológico, encarar esse quadro de repetição, né? Ele não vai ignorar isso como uma avestruz que enfia a sua cabeça no buraco, né? Ele vai, de fato, lidar com as manifestações da sua doença, né? Continua aqui o Freud. O paciente tem que criar coragem para dirigir a atenção para os fenômenos da sua doença. Sua enfermidade não deve mais parecer desprezível, mas sim tornar-se um digno adversário, um fragmento da sua personalidade que possui sólido fundamento para existir, do qual cabe extrair algo valioso para a sua vida futura. Então aqui eu entendo que o processo analítico em si, ele vai tomar o sintoma ou mesmo o processo psicopatológico não como uma desgraça, né, como um acontecimento trágico, mas como um próprio fragmento do sujeito, uma parte da sua personalidade e algo que pode trazer uma compreensão no sentido de uma vida futura melhor, né, de algo valioso para a sua vida, né? Acha-se assim preparado o caminho para uma reconciliação com o material recalcado, que está se expressando em seus sintomas, enquanto, ao mesmo tempo, acha-se lugar para uma certa tolerância para o estado da sua enfermidade. Se a nova atitude com relação à doença intensifica os conflitos e põe em evidência os sintomas que até então haviam permanecido vagos, podemos facilmente consolar o paciente, mostrando-lhe que se trata apenas de um agravamento necessário e temporário, e que não se pode vencer um inimigo ausente ou fora do alcance. Gente, isso aqui é muito interessante, né? Porque muitas vezes um paciente chega para análise, a gente começa o processo, né, as entrevistas preliminares, depois entra no processo analítico, e o paciente ele piora, entre aspas, né? Ele diz que não, que está muito doloroso, que muitas vezes não quer mexer nisso agora, né? Às vezes ele prefere até desistir de dar prosseguimento, né? Mas o Freud mostra o seguinte, né? Que esse é um agravamento necessário e temporário, né? E que é muito melhor você lidar com um inimigo, em que você possa encontrar com ele do que enfrentar um inimigo fora do alcance, né? Então, a análise, ela oferece essa proposta de uma reconciliação com aquele material que não pôde ser recordado, né? Ou seja, encarar o sintoma, né? Mesmo que isso signifique, no início, colocar em evidência o sintoma, colocar em evidência os conflitos, né? Mesmo que signifique um agravamento da doença, né? O Freud chama a atenção que é só um agravamento temporário e necessário, né? Mas esse é o caminho para conseguir fazer essa reconciliação com aquilo que não pode ser lembrado, né? Por fim, ele diz o seguinte, né? A resistência, contudo, parece poder explorar a situação para seus próprios fins, né? A resistência parece dizer: tá vendo? Olha o que acontece se eu permito o retorno do recalcado, né? Então, quando a gente já está no processo analítico, a gente lida com as resistências, né? O paciente começa a acessar suas próprias resistências, o analista começa a apontá-las, interpretá-las, né? O Freud traduz isso como uma mensagem, né? Dizendo o seguinte, que a resistência está dizendo para a gente o seguinte: olha, tá vendo o que acontece se eu permitir, né, o retorno desse conteúdo que está recalcado? Mas mesmo assim é necessário que a gente enfrente essa resistência e, na medida do possível, permita que esse material recalcado se torne consciente, né? Para concluir aqui, né, eu coloquei algumas conclusões, né? Então, na clínica psicanalítica, o que nos interessa é a relação desta compulsão à repetição com a transferência e com a resistência. Então, muitas vezes essa repetição ela vai se expressar na relação transferencial
e na forma como a resistência se apresenta, né? A transferência, ela própria, é um fragmento da repetição, e a repetição é uma transferência do passado esquecido. Então não tem como separar a repetição do conteúdo da transferência, né? A relação transferencial, ela repete muitas vezes as relações parentais que foram estabelecidas ou as relações de falta durante a infância. A própria atuação do paciente na relação transferencial pode provocar uma ruptura precoce do tratamento, né? Então, quando o paciente ou o próprio terapeuta não suportam essa relação transferencial que está estabelecida, que repete algo na vida de ambos, né, muitas vezes isso pode provocar o fim precoce da análise, né? Quanto maior a resistência que se coloca ao conteúdo recalcado, mais fortemente a repetição o substituirá, né? Então aqui a gente tem uma proporção, quanto maior a resistência, maior a repetição, né? Quanto mais a gente tenta colocar uma barreira a esse conteúdo que foi recalcado, né, ou que foi esquecido, maior será a repetição desse conteúdo, maior será a incidência dele no nosso psiquismo. O paciente repete ao invés de recordar e repete sob as condições da sua própria resistência, ou seja, cada tipo de repetição, né, se dá de acordo com o histórico de relações parentais e as próprias resistências do paciente. Não se deve tratar a doença ou sintoma como um acontecimento que remete ao passado esquecido, mas como uma força atual daquilo que se repete, ou seja, quando a gente acessa o sintoma na clínica, a gente não pode entender esse sintoma apenas como uma expressão do passado, mas como uma expressão do presente, daquilo que se repete no presente, né? Então, gente, psicanálise não é autoconhecimento, né? Não é autocuidado. Você vê nas redes muita gente convocando a terapia, ao autoconhecimento, ao autocuidado. Psicanálise é algo que diz respeito à repetição, ao recordar, ao conteúdo recalcado, ao conteúdo transferencial. Então é algo que pode ser muitas vezes doloroso, né? Difícil de acessar. Não é simplesmente perceber a forma como você se apresenta ao mundo, mas é tentar acessar aquilo que transcende a consciência, né? O próprio Freud, nesse texto, ele fala o seguinte, que o paciente não deve tomar grandes decisões quando estiver em análise, né? Terminar um relacionamento ou buscar um novo emprego, porque justamente o processo analítico ele mobiliza todas essas forças da repetição, daquilo que não foi possível recordar, da relação transferencial, do amor, das relações parentais, né? Bom, acho que é isso. Espero ter feito uma apresentação à altura desse texto. Um abraço.